Foi uma escadinha, né? Então, assim, eu estudei redes, eu depois fui trabalhar com sistemas, que é muito importante para quem trabalha com redes. Depois eu fui trabalhar com consultoria de redes e aprendi internet. Aí eu fui para um outro nível, que é o DDoS. Comecei a trabalhar com DDoS numa empresa. Por que eu falo que é um outro nível? Porque, assim, o DDoS não é uma coisa que você pode aprender de uma forma isolada, como mitigar DDoS. Para entender de DDoS, é mais importante você aprender redes de verdade, né, de uma forma massiva, do que você saber segurança da informação. É mais importante. Tem gente que fala, o pessoal de DDoS, então é o pessoal da segurança da informação, que hackeia site. Não, é uma coisa meio diferente. É mais importante você entender muito bem como que funciona uma rede, como é que funciona um three-way handshake de um pacote TCP, o que é o DP, todas essas questões. Aí você já... eu vou falar. Eu falo melhor. Tá. Mas é mais importante você saber redes do que você saber coisas de segurança da informação propriamente dita. Entendi. Porque mitigar DDoS é uma coisa que exige você entender redes, e não necessariamente ferramentas de segurança, né? Perfeito. E aí eu comecei a trabalhar com anti-DDoS. O DDoS ele é um tipo de ataque e o objetivo desse ataque é deixar a rede fora do ar. A rede, um site, um sistema... Ele não é um ataque hacker, igual a gente está acostumado a ouvir falar, que roubaram informação, né, que mudaram a cara do site e colocaram informação de protesto. Não. Tá. O DDoS, ou DDoS, tanto faz o nome, ele é um ataque que tem como objetivo deixar a rede sem funcionar, totalmente fora do ar. Resumidamente é isso. Tá? Entendi. Imagine, por exemplo, como que esse ataque ele é feito? Através de um envio muito grande de informações não solicitadas. Então, você tem uma rede, né? Uma rede ela tem a capacidade de 1 GB de link, por exemplo. Tá? E ela tem um consumo de 800 megas, por exemplo. Tá? Se você mandar, por exemplo, 500 megas para essa rede, ela já vai ter um gargalo. Porque aquele circuito só cabe 1 GB. Tinha 800, você mandou mais 500, ele não vai conseguir passar mais, né? Tá. Ele vai ter um gargalo. É igual uma analogia que eu faço, por exemplo, uma rua com trânsito. Você pega a Marginal Tietê em São Paulo no horário de pico. DDoS todo dia. Aquilo é um DDoS, aquilo é uma negação de serviço. É claro que ali é um DDoS natural, né? Um DDoS orgânico, mas aquilo é como se fosse um DDoS. Está tão cheio, né? Aquele caminho, ele é menor do que o tanto de dados que precisa passar ali. Tá. E aí, quem precisa passar ou não vai conseguir, ou vai ter que esperar muito tempo. Então, o que o DDoS causa é isso. Ou fica fora ou fica lento. Entendi. Ou os dois. Entendi o que é o DDoS. Ok. Que dados são esses, cara? O que eles mandam, então, na rede? Tem muitos tipos de DDoS. Vamos fazer o seguinte. Vamos focar hoje aqui em provedor de internet, que eu acho que é o público-alvo maior, né? Tá. Porque tem ataque DDoS contra, por exemplo, site. Tem ataque DDoS contra órgão público, né? Mas contra provedor de internet. Ataque DDoS, quando você é vítima de um DDoS, né, a gente geralmente está falando de um ataque que vem de fora para dentro da tua rede. Aí, curiosidade legal. Isso é um ponto importante já tocar. A gente está falando geralmente de um ataque que vem de fora para dentro. O que é esses dados? Qualquer tipo de dado, beleza, valeu. Que não sejam os clientes que estão requisitando e que estão entrando em grande volumetria para travar a rede, isso vai ser um DDoS. Tá? Por exemplo... existem DNS abertos na internet, né? São servidores de DNS mal configurados, que se quem instalou aquele DNS não tomou medidas de segurança, esse DNS vai ser usado para atacar alguém. Então, um exemplo de dados que vai entrar numa rede que está tomando DDoS é tráfego de DNS, que ele não solicitou. Tá? Isso é um tipo de DDoS. Outro tipo de DDoS é NTP, pacote de horas. Né? Então, instalam, configuram servidores NTP sem tomar precaução de segurança, esse servidor vai ser usado para atacar uma rede. Não é um servidor, são milhares em conjunto. Então, se você tem um equipamento na sua rede que você não tomou cuidado, não configurou ele direito, não seguiu boa prática, ele vai ser usado para atacar alguém. Ele mais outros milhares, mas vai ser usado para atacar alguém. Tá? Eu vou te dar um exemplo, pode falar. Pois dá um exemplo de equipamento. Você posso dar exemplo? Sim, equipamento. DVR. Um DVR. DVR, roteador, CPE, que fica na casa do cliente. Ele pode ser usado para atacar alguém. E vai ser. Porque você falou, nunca ao contrário, né? Sempre vem de fora. Então, eu tenho um provedor, eu tenho o meu cliente e ele tem um DVR. Certo. O DVR dele pode servir de ataque para atacar outro cara. Exatamente. Então, meio que o ataque sairia aqui da minha rede, sem eu saber.
e eu estaria atacando alguém sem saber, tipo assim. Isso. Esse é o ataque de reflexão. Caraca. Os maiores ataques são os de reflexão, que é isso que você está falando. Um exemplo que eu falo de reflexão é o seguinte. Alguém quer sacanear você aqui. E o cara faz. Ele pega, liga para todas as pizzarias da cidade e fala, ó, eu quero pedir 10 pizzas lá pro pessoal do Loucos da Telecom. Não dá ideia. Se o pessoal da pizzaria não validar se quem tá pedindo são vocês mesmos, o que eles vão fazer? Eles vão mandar as 10 pizzas para cá. Só que se ele pedir para um, tá tudo bem. Você chega, não sou eu. Se ele pedir para 100 pizzarias, vão vir as 100 aqui na porta, vão ficar buzinando a noite inteira. Sim. E o DDoS de reflexão é exatamente assim. Existem servidores, equipamentos vulneráveis na internet. As pessoas exploram essas vulnerabilidades para atacar outros provedores. Quem é usado para atacar também é vítima do ataque. Né? É por negligência, não é porque quer. É vítima do ataque por negligência, mas também é vítima do ataque. Não chega a sofrer, geralmente, grandes danos. Né? Só causa, às vezes, um roteador, né? um concentrador PPPoE, às vezes, trava. Né? Um upload sobe, pode causar um pouco de gargalo interno, mas na maioria das vezes as empresas nem percebem que estão sendo usadas para fazer esse tipo de DDoS. Tá. Então esse é um tipo de ataque, é o de reflexão. O cara ele aproveita uma vulnerabilidade, ele não escolhe que dados vai ser enviado. O que vai determinar o tipo de dado é a vulnerabilidade que tem. Se a vulnerabilidade é de NTP, o ataque vai ser de NTP. Se a vulnerabilidade é de DNS, vai ser um ataque de DNS. Entendeu? Entendi. Aí, esse é um tipo de ataque. Esses maiores de reflexão. Vai falando, vai gerando pergunta aqui. Vai, né? Aí tem um outro tipo, terminou essa aí você pergunta. Tá. Que é o gerado. Que é o cara, ele instala um software, ele aluga, por exemplo, servidores, né? Ou ele hackeia servidores e toma controle deles, né? Que ele owna esses equipamentos. Ou ele aluga máquinas, né? Na Rússia, né? na Europa, no leste europeu. Em qualquer lugar do mundo, ele pega essas máquinas, instala um software malicioso lá, coordena todas elas de uma vez, né? Então, eu quero atacar o IP tal, né? O site, o equipamento tal. E ele programa um tipo de ataque específico e nesse é um ataque que ele... Aí o cara ele pode gerar qualquer tipo de ataque. Ele pode, por exemplo, criar um ataque, né, que pareça muito com o tráfego normal de uma rede, né, muito mesmo, e gerar esse ataque contra alguém. Esses ataques eles são geralmente um pouco menores, porque eles dependem de mais poder computacional, mas eles são mais complexos. Esses são os ataques gerados, não são os ataques de reflexão. São ataques onde eles geram. Geralmente o pessoal contrata qualquer coisa. Tá. Às vezes o que eles contratam é de reflexão, e às vezes o que eles contratam são esses. O cara que faz o ataque, o bandido que está lá por trás, na maioria das vezes ele é um Zé Ruela que não entende nada do que está fazendo. Na maioria das vezes ele é um Zé Ruela. O que contrata? É o que contrata. Tá. Ele é um Zé Ruela qualquer. Ele quer ferrar alguém. Ele só quer sacanear alguém, ele vai lá, acha um sisteminha de DDoS qualquer, paga lá em Bitcoin ou no cartão de crédito, tem uns que aceitam até cartão de crédito normal, coloca o IP de destino e dá um play. Ele nem sabe que porra é aquela. Ele só manda o ataque e vai. Ele não tem ideia, ele não tá preocupado. O prejuízo que aquilo vai gerar pra pessoa, o dano. E falando nisso, por exemplo, às vezes o cara, pra sacanear alguém que ele não gosta, ele deixa um hospital sem internet. Nossa. Sabe? Uma pessoa que tá, às vezes, esperando o resultado de um exame, de uma doença que pode ser terminal, ela fica sem saber o resultado do exame porque alguém quis fazer um ataque DDoS, não conseguiu concorrer comercialmente com o concorrente. Às vezes esse cara que faz DDoS, ele deixa um aluno que precisa estudar e não tem um 4G sem conseguir estudar por causa do idiota. Então, o cara que está fazendo DDoS, ele é um Zé Ruela em todos os sentidos. De caráter, né? Ele é um vagabundo, um cara sem caráter. Ele é um cara incompetente, porque ele não consegue resolver o problema dele de outro jeito, ele não consegue comercialmente competir, ele não consegue resolver o problema que ele tem com aquela pessoa de outro jeito. E ele também é um Zé Ruela porque ele não sabe DDoS de verdade. Ele paga de hacker, né? Que a gente chama de lamer. Ele paga de hacker, eu sou bom, mas ele não sabe geralmente, tá? Lógico que existem exceções. Você falar que a coisa mais fácil que tem é contratar um ataque. É facílimo, é bem fácil.